Eu sempre amei tudo que está ligado à sabedoria. Livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, os Cantares de Salomão, o próprio livro de Salmos, o livro de Jó, porque todos eles estão dentro de uma linha poética e agora podendo aliar os provérbios às citações de Jesus que ele fez amplamente, fosse pregando, fosse nas casas, fosse no dia a dia, fosse repreendendo também os religiosos tantas vezes, e hoje, de forma extraordinária, Provérbios 28, 24, ele vai dizer: quem rouba seu pai e sua mãe e diz não é pecado, é companheiro de bandido. Numa versão bem atual da NVI, ele vai dizer: quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. Jesus usa esse provérbio no Novo Testamento para repreender uma tradição que havia sido construída pelos fariseus em detrimento do mandamento de honrar o pai e a mãe, primeiro mandamento com promessa e também com prolongamento de dias na terra. Capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Ele não está mais obrigado a honrar seu pai. Dessa forma, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Também esse mesmo texto em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 8, ele vai dizer: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Isso é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou a sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram. Veja que a palavra é muito dura quando Jesus os repreende, porque eles vieram questionar por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes da refeição ou antes das refeições. E Jesus então os repreende por uma prática de abandono dos pais por causa da tradição que eles mesmos haviam construído, solidificado em detrimento do mandamento de honrar pai e mãe, porque assim eles seriam abençoados com o prolongamento dos dias na terra e também a promessa de Deus de abençoá-los. O que é essa palavra corbã? Ele se referiu a uma prática chamada corbã, na qual uma pessoa dedicava alguma coisa que possuía a Deus enquanto continuava fazendo uso dela.
Se alguém, mesmo os pais, tivesse uma necessidade, o indivíduo poderia reivindicar a proibição advinda da dedicação a Deus para não quebrar os seus votos. Tal medida elevou a lei do Corbã acima da lei de Deus que diz: honra teu pai e a tua mãe, como declara Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Também quero ler aqui sobre essa palavra Corbã, porque nós precisamos entender que significa uma oferta, como já foi dito, seus bens seriam registrados em nome do templo até a morte dos pais, quando então se passaria a combinar algo com os escribas no intuito de reavê-los. Parece que para a alegria de tais benefícios legais não era necessário uma grande oferta. Então Jesus, ele condena essa prática, e aqui também na Bíblia do pastor Rousseau Shedd, eu quero ler mais uma coisa que eu achei interessante sobre o Corbã. Pronunciando esta palavra de dedicação, a oferta foi santificada. Os filhos, assim, escapavam à responsabilidade moral de auxiliar os pais. Dedicado com juramento o sustento devido aos seus pais ao templo, eles, ao invés de darem os pais, levavam ao templo, mas sem haver uma real necessidade de entregarem essas ofertas. Significa que eles reaveriam esses bens logo os pais morressem. Havia uma negligência, havia também um abandono, uma total indiferença ao mandamento da honra do pai e da mãe. Assim eles fugiam da responsabilidade de honrá-los, de cuidar deles, e eles então depois receberiam de volta as suas propriedades, os seus bens. E Jesus os condenou baseado num provérbio que havia lá no Antigo Testamento, como eu já citei anteriormente. É a nossa meditação de hoje, porque com Jesus é sempre uma palavra atual, desafiadora, abençoadora. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cuidar dos nossos papais e honrar o Senhor sempre. Amém.